Você sabia que dentro de nós há uma voz que conversa conosco e que muitas vezes essa voz pode ser uma aliada, mas também em outras ocasiões ela pode ser a nossa inimiga? Se você já ouviu falar dessa voz interior, então fica comigo, porque o tema de hoje nós vamos tratar desse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Existe uma conversa acontecendo constantemente na nossa mente, dentro de nós, que ela nos orienta, ela nos acompanha, é uma voz que comenta as suas decisões ou as nossas decisões, comenta as nossas atitudes, julga as nossas atitudes e também antecipa cenários que poderiam ou ajudar ou atrapalhar as nossas decisões. Muitas vezes essa voz trabalha como uma crítica muito dura das nossas ações. E essa voz interna, como disse anteriormente, ela pode ser a nossa aliada, quando ela nos guia, quando ela nos trabalha conosco, quando ela nos protege, nos orienta, nos ajuda a refletir sobre determinados assuntos. Mas para muitas pessoas, essa voz se torna uma inimiga silenciosa. Por quê? Porque essa voz, para algumas pessoas, e é desse assunto que nós vamos tratar aqui, essa voz, ela diz que você não é bom o suficiente, que você só faz as coisas erradas, que o que você vai fazer vai dar errado, que você sempre estraga tudo no final das contas. Ela vai dizer que ninguém vai te levar a sério. Então, é uma voz que, nesse momento, não está te ajudando. E com o tempo, você começa a acreditar naquilo que essa voz interior ela está dizendo a seu respeito. E essa é a voz sabotadora. O tema desse vídeo de hoje é a voz sabotadora. E como resolver essa questão? A voz sabotadora é um padrão de diálogo interno negativo. Preste bem atenção, ele é negativo, que influencia profundamente as nossas emoções, as nossas decisões e os nossos comportamentos. Nós vamos entender no vídeo de hoje alguns pontos importantes que eu quero trazer para você aqui. O que é o diálogo interno negativo? Como ele se processa? De onde essa voz vem? Certo? E como aplicar técnicas práticas para silenciá-la ou reprogramá-la para que ela ajude a sua mente a fazer com que você seja uma pessoa mais vitoriosa, mais eficiente naquilo que você se propõe. Então, o que é o diálogo interno? Vamos começar por essa pergunta. O diálogo interno é a forma como você conversa consigo mesma. Ele acontece de forma automática e contínua, ou seja, todos os dias, a cada momento, essa voz está falando com você. Quando você toma decisões, quando você enfrenta desafios,
quando você comete erro, quando você pensa sobre o futuro, ela começa a responder e trabalhar em cima daquilo que você está analisando, passando, vivenciando. E esse diálogo ele pode ser tanto construtivo, lhe dando força, lhe encorajando, equilibrando os sentimentos, analisando o contexto de forma equilibrada, de forma realista, ou ela pode ser uma voz destrutiva. E quando ela se coloca como uma voz destrutiva, ela passa a ser uma voz crítica, uma voz que tende a te desprezar, a ser pessimista com aquilo que você se propõe a fazer, e também a ser uma voz limitante, porque ela vai te paralisar e vai criar um medo em você. Então o problema não é ter pensamentos negativos, certo? Que isso é humano, todos nós pesamos os prós e os contras. O problema é quando eles se tornam dominantes e incontestáveis. Aí cresce o problema. Porque quando a voz interna se torna sabotadora, essa voz interna, ela se torna sabotadora quando ela começa, veja só, preste atenção que isso é muito importante, para que você identifique isso na sua vida. Quando ela começa a ser excessivamente crítica, quando ela generaliza o erro, ou seja, você cometeu um erro aqui, essa voz já começa a dizer que você só faz coisa errada. Quando ela ignora suas conquistas, quando ela antecipa fracassos e quando diminui a sua capacidade de luta, de desafios. Então, essa voz, ela não apenas comenta, ela define sua percepção de si mesma. E isso gera consequências que são graves, como, por exemplo, baixa autoestima, uma certa ansiedade diante de tudo aquilo que você se propõe a fazer, uma procrastinação, ou seja, você sempre deixa para depois porque não está se sentindo preparada, e isso causa uma autossabotagem na sua vida. Por isso que tem tanta gente que sonha desde a infância em possuir algo, em conquistar algo, passa pela fase da adolescência, da juventude, da fase adulta inicial, e não consegue nada. Chega aos 30, 40, 50 anos, olha para trás e não fez nada na vida. Por quê? Porque está debaixo do controle dessa voz interior negativa que está sempre sabotando a sua vida. Você tem capacidade, você é inteligente, você já conquistou muitas coisas, mesmo diante das críticas dessa voz, mas você ainda não se encontrou como pessoa e não encontrou o seu lugar. Um exemplo comum desse diálogo negativo interno é quando ela diz assim, olha, você nunca consegue fazer nada direito. Você não é inteligente o suficiente. Você está enganando as pessoas. Se você tentar isso que você está planejando, vai falhar, porque você já falhou antes. Então você vai falhar sempre. As pessoas vão te julgar. Ou então essa voz diz que você não merece ter aquilo que você quer conquistar. Esse pensamento até parecem verdadeiros quando você olha numa primeira visão. Mas se você se concentrar, na maioria das vezes, são distorções mentais que você tem e emocionais, que nós já falamos aqui, inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre distorções emocionais, e você acredita nessas distorções.
Mas qual a origem dessa voz? De onde ela veio? Será algum espírito que encostou aí? Ou alguma voz divina que está orientando? Olha, não é nada disso. Essa voz, ela, claro, não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo da sua vida. Essa construção nasceu exatamente na infância. Eu sempre bato nessa tecla porque é a mais lógica e a mais pesquisada e vivenciada no meio dos estudiosos da mente. Quando você internaliza as críticas, quando criança, você cresceu ouvindo, você não faz nada certo, você é uma pedra de tropeço, você não presta, você não vai dar para nada que preste, você nunca vai ser uma vitoriosa porque você é uma derrotada, você é uma fracassada ou um fracassado. Tudo isso você cresceu ouvindo, e essa frase pode colocar em evidência tão forte na sua mente que você internaliza isso. E essas palavras ou essas frases passam a ser verdade na sua vida com o tempo. Então, essa voz externa aquilo que você pensa de si mesmo, que a voz interna está dizendo, e você passa a repetir esse padrão na fase adulta, quer nos seus relacionamentos, quer nas suas conquistas profissionais ou em qualquer área que você se, vamos dizer assim, ousar realizar. Então, a condição mais clara é de que é na infância que a gente absorve todas essas condições. Então, não tem jeito? Claro que tem. Veja, a falta de validação emocional, né, quando os seus pensamentos, sentimentos foram ignorados na infância, ou mesmo invalidados, ninguém lhe levou a sério, você tem que analisar essa questão com muito cuidado. Porque quando essa voz, baseada nessas condições, começam a dizer que, isso não é nada, você já está acostumado a ouvir isso, pare com o seu drama, e você apreende, não só aprende, mas apreende que aquilo faz parte de você, então você não tem mais confiança em sair dessa situação. Você tem seus sentimentos como os mais importantes. E isso enfraquece a sua autoconfiança. Porque você sempre vai achar que é uma pessoa incompetente para determinadas condições. Uma outra coisa que faz com que essa voz ela se torne muito forte é quando você tem experiência de rejeição ou fracasso, não é? Essa situação ou eventos que causam rejeição, humilhação, fracasso, podem gerar conclusões internas como: eu não sou suficiente, eu não sou capaz, porque eu fui rejeitado, porque eu fui humilhado, porque eu fracassei em algum ato que eu fiz. E essas conclusões alimentam essa voz interior negativa. Uma outra condição é o perfeccionismo. Como você já está vivenciando isso durante toda a sua vida, essas experiências repetitivas de voz querendo te deixar de lado, te menosprezar, fazer com que você não seja aquela pessoa que realmente você é. Então, você procura ambientes onde o erro não é tolerado. E aí você passa a querer fazer as coisas minuciosamente com medo de errar, para que não receba as críticas, para que ninguém venha julgá-la, porque você acha que todo julgamento é negativo, toda crítica é destrutiva.
Então você aprende que precisa ser perfeita para poder ser elogiada por alguém. E isso não é verdade. Não necessariamente você precisa do elogio das pessoas. Você tem que aprender, e aqui é onde nós vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo e em outros, vamos ensinar você como sair dessa situação. Por isso eu já peço a você que se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo como é a sua situação, para que a gente possa te ajudar. Às vezes, tem pessoas que nos escrevem, colocando aqui nos comentários, coisas que depois a gente entra em contato e resolve com ela, ajuda ela. Então, é muito bom que você comente aqui, porque aí cada exemplo desse, uma experiência sua vai servir para outras pessoas. Se pudermos ajudá-lo ou ajudá-la, quantas pessoas passam por esse problema que você está passando e que, se a gente conseguir ajudá-la a resolver, vai ajudar essas outras pessoas. Basta que você dê o seu like, comente, compartilhe, né, esse vídeo. Aí vamos ajudar um exército de pessoas que estão precisando realmente. Então, o que é que nós vemos aqui? Essa voz, ela se torna com o tempo tão forte que ela parece que é verdadeira. Parece que é verdadeira. Quando na realidade ela só é repetitiva. E por ser repetitiva, ela é emocionalmente carregada de significado. Seu cérebro não diferencia facilmente um pensamento repetitivo de uma verdade absoluta. O seu cérebro não consegue diferenciar. Quanto mais você repete algo, mais você acredita. É aquela história, quanto mais uma mentira for contada muitas vezes, ela se torna verdade. O nosso cérebro, ele é muito rico, ele é muito inteligente e ele capta as coisas, só que tem certas nuances na nossa mente que nós não podemos controlar. E é aí onde entra esse posicionamento de não diferenciar uma coisa da outra. Então, quanto mais você repete algo, mais se torna verdade. Se é verdade isso com relação às coisas negativas, então vamos repetir as coisas positivas para que elas se tornem verdade também. Concorda comigo? Então, vamos lá para a questão que vem, que mais machuca. O impacto da voz sabotadora. Essa voz sabotadora, ela influencia diretamente a sua vida. Não adianta a gente se esconder, ela influencia. Influencia nas decisões, você evita a oportunidade com medo de errar, ela influencia nas ações, nas emoções, na identidade, ela também influencia de modo negativo os seus pensamentos e projetos futuros. E aí você analisa tudo e acredita que essa parte negativa está falando a verdade, porque você também é falha. Mas muitas vezes essa é uma forma da mente se proteger. Viu? Então, qual a boa notícia disso tudo? A boa notícia é que essa voz, embora ela não possa parar de falar, porque enquanto você tiver vida e tiver raciocínio, ela vai continuar falando, ela pode ser transformada de negativa para positiva. E é isso que nós queremos ensinar você em todos esses vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Você não pode impedir que o pensamento surja, mas pode aprender a questioná-los, você pode redirecioná-los, enfraquecer seus impactos negativos. Tem uma coisa que Lutero dizia, Lutero é um dos reformadores da igreja,
E ele dizia: olha, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. A mesma coisa se encaixa aqui. Você não pode impedir que os pensamentos cheguem na sua mente, mas você pode impedir que esses pensamentos se tornem negativos e faça com que atrapalhe a sua vida. Algumas técnicas de reestruturação mental que eu quero passar aqui para você rapidamente. O primeiro passo é reconhecer o pensamento. Como você faz isso? Perceba quando a voz aparece. Por exemplo, quando a sua mente disser: eita, eu vou fracassar. Note que isso é a vozinha dizendo. Então, nomeie o padrão. Primeiro passo. Pergunte: isso é um pensamento automático ou estou generalizando? Estou sendo excessivamente crítico ou crítica? Isso cria distância entre você e os pensamentos. Porque aí você, de fora, você vai poder analisar melhor. O terceiro passo aqui é questione esses pensamentos. Pergunte: isso que eu estou pensando é 100% verdade? Ou então, que evidência eu tenho de que não vai dar certo? De que eu sou falho? Só alguns eventos isolados? Ou isso é uma constante? Aí você vai analisar. Existe outra forma de interpretar esse pensamento que eu estou tendo? O quarto passo é substitua por um pensamento mais equilibrado. Olha, não precisa ser positivo demais, só precisa ser realista. Eu quero te dar um exemplo aqui. Quando você for fazer algo que as pessoas, ou que a mente, essa vozinha disser que você não sabe do que está falando, ou você não sabe desse assunto, você pode dizer: olha, eu posso não saber tudo, mas posso aprender. Quando ela disser assim, que vai chegar, quando você estiver assistindo esse vídeo, vai chegar à mente de você dizer: mas isso não é para você. Você não vai conseguir. Você já tentou antes. Aí você diz: mesmo que eu tenha tentado, eu posso tentar novamente. E dessa vez dá certo. Porque eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Eu tenho esse pessoal que é profissional na área, que poderá me ajudar gratuitamente, certo? E é só eu escrever aqui, fazer um comentário, e eu tenho certeza que lá eles vão me responder e vão me encaminhar, sem você gastar nada, só o seu like. Veja só. Então, esse é um exemplo que você pode ter. Então, o quinto passo é: pratique cada vez mais e todos os dias essa forma de analisar o seu problema. Pratique atenção plena, que é o mindfulness, né, que a gente muitas vezes utiliza. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Você não é os seus pensamentos. Você é você. Você é quem observa. Os pensamentos virão, positivo ou negativo. Então, analise essa questão. Aprenda a ter autocompaixão. Substitua eu sou um fracasso, como a voz está dizendo. Substitua por eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Reduza a influência negativa na sua vida. Ambientes críticos reforçam a voz interna negativa. Então, evite esses lugares críticos. Procure ambientes em que você tenha conteúdo positivo. Leia livros que possam te elevar positivamente.
converse com pessoas, frequente lugares em que as pessoas te valorizam, te respeitam, gostam de você e que querem você ao lado delas. Onde eu encontro isso, pastor? Olha, nas igrejas, nas instituições de caridade, nos galpões de ajuda humanitária. Todos esses lugares são lugares onde você é aceito sem crítica. Certo? Então, fortaleça a sua identidade. Quanto mais clara você se tornar, quanto mais evidente e assenhorar-se da sua personalidade, menos exposto você vai estar à voz negativa da sua mente. Então, faça esse teste. Haja apesar da voz. Mesmo que a voz diga, não, você não vai conseguir, diga, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Se ela diz, eu não consigo, é muito difícil, diga, isso é apenas o começo. Eu vou aprender, eu vou conseguir, eu vou me libertar. E dê uma virada de chave. Quando é que você faz a virada de chave? Quando você anula essas experiências do passado, deixa bem claro, olha, o que passou, passou, o que importa é o daqui para frente. Quando você deixa de lado os aprendizados distorcidos, quando você anula essas repetições mentais que só levam você lá para baixo, tudo isso pode ser transformado. Então, procure um profissional da mente, psicólogo, psicanalista, converse com ele, converse. Procurar esses profissionais não quer dizer que você está perturbado emocionalmente ou mentalmente, não. É porque você precisa de ajuda e você tem ali a ajuda necessária sem julgamento, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, dê o seu like agora e vamos ajudar mais gente. Quantas pessoas estão precisando ouvir sobre esse assunto, tá bom? Nós nos vemos no nosso próximo vídeo.